vamos falar de plantas. As plantas trazem muita alegria, né? Um cantinho com planta é outra coisa. E sabe que elas dão significado para o nosso ambiente mesmo. Elas são importantes até para a nossa imunidade, sabia? Elas trazem bem-estar. Então a gente precisa mantê-las bonitas, cheias de vida, de saúde. E a gente vai aprender agora com o Randolph Dêncio, que é paisagista e jardineiro, a fazer o replantio, ou seja, trocar a planta de um vaso para o outro, de um lugar para o outro. Vamos ver como é que isso funciona? Seja bem-vindo, Randolph. Muito obrigado. É uma alegria te receber. E aí você trouxe algumas plantinhas aqui, Sim. né? Trouxe uma que está bem prejudicada, coitadinha. Ela tem mato aqui Essa aqui, na verdade, estava jogada no jardim da casa da minha mãe. Aí ela pegou para reformar e falei, não, deixa eu levar lá para as pessoas verem, porque aqui parece um amontoado, né, de matinhos e planta. Na verdade, a gente tem a espadinha, dá para fazer 3 mudas com o que tem aqui e fazer a limpeza do vaso, que é super importante. Por exemplo, né, a vontade que dá é de pegar um matinho desse ou cortar ou só tirar fora. Na verdade, você, com isso aqui, você fortalece para ele vir com mais vigor ainda. Então, o mato a gente tira sempre com a raiz, né? Tá. Você vai pegando ele... Tira inteirinho. Isso, essa aqui é a maneira correta. Sempre que você cortar, né, é como se você podasse a planta que vem com mais vigor. O mato é a mesma coisa. Então, manter o vaso limpinho é uma ótima atitude com as plantas. Você falou de mudar a planta de vaso. Elas falam pra gente o momento de mudar, de algumas formas diferentes. A primeira é quando a planta começa a ficar muito desproporcional ao tamanho do vaso. Então, é uma dica, é um sinal que ela está te dando que é hora de você ou fazer uma boa poda nela para diminuir o tamanho ou mudar o tamanho do vaso, né? Então, a parte de cima vai ficando muito maior que a parte de baixo, você fala, opa, ela está me dizendo. A gente sempre fala da gente falar com a planta. Nesse caso, é ela falando com a gente. Fala, né? Ela que fala. Uma outra forma dela falar, ela começa a deformar o vaso. Os vasinhos de plástico, principalmente, a raiz começa a pressionar, então ele vai ficando com uma forma meio oval, é um outro sinal. E um terceiro é quando começa a soltar muita raiz por baixo. Então, se você tem o vaso lá um bom tempo, dá uma olhada, principalmente as plantas maiores, né? Tem frutíferas em vaso, algumas palmeirinhas. Começou a soltar raiz por baixo, é hora de tomar uma atitude. Ou você faz a poda de raízes, que é um pouco complicada, para quem não está muito habituado, ou você faz a troca do vaso para um maior. Tá. Lembrando que sempre que o recipiente for maior, né, o vaso for maior, a planta vai se desenvolver mais. Então, vale para tudo, né, para o vasinho micro e para o vasão grande. Uma coisa que não é legal fazer é você pegar uma planta muito pequenininha e colocar num vaso muito grande. Esteticamente não é bom e é como se a planta ficasse perdida ali no meio de tanta terra. Então, sempre respeitando a proporção, Tá. certo? Aí, eu trouxe também essa daqui pra gente reformar, mas trouxe essa, que é uma calanchoe, que talvez seja uma das plantas mais dadas de presente hoje em dia. Porque além de ser super bonitinha quando ela tá assim, né, ó, com flor, é super baratinho para comprar, vende em um monte de lugar, supermercado, banca. E as pessoas, quando ela começa a secar as florzinhas, ou começa a perder flor, muita gente acaba se desfazendo da planta. Ou joga fora, ou... e esses dias me falaram, uma mulher estava super brava, ela falou por que a calanchoe só fica bonita nas lojas, na floricultura, ou no local que você compra. Lembra que a gente falou das plantas super mimadas, em estufas? Dose certa de adubo, aumenta a temperatura, diminui, pulveriza a água. São plantas tratadas assim Mimo, né? Mimo, super mimo. Então, Super atenção. elas saem dessa maneira, vem pra gente que revende. Linda. Quando ela tá assim, você que tá em casa, que ganhou a plantinha de presente, consegue, com uma atitude simples, no caso aqui a mudança de vaso e a limpeza, dar nova vida para sua plantinha, para sua calanchoe. Foi perguntado outro dia os pontos, né, de tirar a flor. Aqui a gente poderia, como algumas já estão meio caídas e secas, tirar até com a mão. Mas um ponto bom para a calanchoe rebrotar com vigor é cortar, onde que eu posso mostrar aqui? Embaixo aqui, na base da haste. Eu faço um corte preciso aqui. Tiro toda essa parte dela. Peraí, tira pra cá. Qual câmera que tá aparecendo? A outra, né? A do Guto. Tira pra essa câmera aqui, Certo. pro pessoal ver onde é Então, que é ó, direitinho. Normalmente as pessoas acham que está sem a flor, vai vir e cortar aqui em cima. Não é. É onde está o início da haste ali embaixo. Tá.
sempre com a tesourinha bem limpa e um corte bem preciso. Vai fazer isso nela toda. Tá. E a calanchoe é uma suculenta. Então, além de tudo isso, ela gosta de sol. Apesar da... A maioria a gente vê nas casas ou nas empresas dentro do ambiente, mas ela vai rebrotar com mais vigor e com muitas flores se a gente passar ela gradualmente para o sol. Pode passar da sua sala para a janela e depois da janela para o quintal ou para uma varanda, mas fazer aquela mudança gradual. E ela vai ter flores de novo depois de quanto tempo? Então, aí depende da estação do ano, do clima, mas assim, ela vai aumentando, porque a gente vai passar para um vaso maior também. Então, ela vem com muito mais vigor, mais saúde e vai te presentear com muito mais flores. Tá. Vamos só fazer o plantio da maneira mais correta que tem. Esse aqui é um super truque, que eu vou ensinar agora, que não é mágica. Esse aqui é um sabonete já bem usadinho para lavar as mãos. Para você que vai ter que reformar o seu vaso e fica super preocupada com as suas unhas, aqui é uma solução Olha lá, quero ver. super simples. Você vai arranhar o sabonete já usado. Ah, Eu você quase vai não tenho preencher unha. as unhas de sabonete, não vai ficar com terra. Boa. É que eu quase não tenho unha, mas a lógica é mais ou menos essa. E conforme você vai lavando, isso vai saindo e as suas unhas Você não permanecem. ficou cheia de terra, não vai ter que ficar lá escovando naquele desespero. Boa dica. E nem deixar de fazer o trabalho Sim, por porque conta não quer da... sujar a mão, né? Não quer Então, sujar a unha. a gente vai usar um vaso de cerâmica, que é um material super bom, barro no caso, né? E importantíssimo que ele tenha o furo para escorrer a água. Tá. A melhor maneira de todas é tampar o furo com um pedacinho de manta de drenagem, manta bidim. Se não tiver, e muita gente vai perguntar se pode substituir por outra coisa, pode ser um paninho velho, coador de café passado sem açúcar. Tá. Essa função aqui embaixo é para evitar que no começo, quando a terra ainda está ali procurando o seu lugar, que ela fique caindo no móvel, que ela saia aqui por baixo do furo e vá levando, vá sujando os lugares, né? Faço uma camada de argila expandida. Essa camada de drenagem, a famosa camada de drenagem, é para não deixar que a terra entupa o furo do nosso vaso. Então, você pode usar argila expandida. A vantagem, pega para você ver, que ela é super leve. Levinha. Então, o vaso vai ficar leve. Pode usar brita, essa pedrinha de construção, caco de telha quebrado, bandejinha de isopor quebrada, se estiver limpinha, só para ter esse espaço para separar a terra do furo do vaso. furinho. Posso colocar a terra? Pode. Essa terra Aqui- já tá com adubo? Já tá, é uma terra vegetal preparada. Tá. Coloquei um pouquinho de vermiculita nela, que é uma outra dica importante de vermiculita, é esse material aqui. É um mineral que a gente usa para a terra ficar bem levinha, bem aerada. Se você não tiver, pode substituir por areia. Se não tiver, não precisa usar nada. A gente sempre plantou, cultivou nossos vasos sem isso, mas é uma maneira de ajudar a planta Tá. a água escorrer melhor. Para tirar, esse vasinho tá fácil, então eu aperto ele, ó, já tá praticamente saindo. Já saiu. Apoio a planta na minha mão e aqui eu já deixei na altura. Leva a terra que tava lá naquele vaso pro vaso novo. Pode colocar, se for uma terrinha boa que nem essa, bem escurinha, pode colocar. Tá. E aproveito para fazer uma limpeza, se tiver, no caso aqui, folha danificada, Já é hora de tirar. é hora de tirar. Tá. Porque a gente quer que o nosso vaso fique bem bonito. Centralizo, posso usar minha mão para medir, para ela ficar bem no centro do vaso, para não se perder. E vou completar o espaço que sobrou com terra e firmar bem a planta. Perfeito. E aí ela tá pronta e pode ser colocada de volta ao ambiente para depois gradativamente sendo levada ao Isso. sol. Só um detalhe, quando você colocar a terra aqui de volta, reserva um pouquinho de terra e faz a primeira rega, porque a tendência é que desça um pouco Tá. para preencher os espaços e a terra que você reservou, você completa, faz o acabamento que você mais gosta, Para ficar até a superfície. até a superfície, sempre no nível, mantendo sempre o mesmo nível de onde ela estava. Então, a primeira pergunta é da Jussiara, ela mora em Salvador. Por favor, o que fazer com o pé de cera que não floresce? Flor de cera, deve ser? Ela tá falando pé de cera, né? Deve ser flor de Deve cera. ser flor de cera. Toda planta que tradicionalmente dá flor, mas ela não está soltando flor, você deve fazer adubação com fertilizante rico em fósforo, que é aquela letrinha do NPK, a letra do meio sempre mais alta, por exemplo, um 4, 14, 8. Ou qualquer fertilizante que você vê lá que favorece a floração. É falta de nutriente e vitamina que a planta está precisando. Fácil de resolver, então. Fácil. tá, Ou trocar joia. o substrato, esse é o mais básico, mas pode trocar substrato, né, enriquecer. Como posso podar uma jabuticabeira e uma pitangueira de vaso? É a Cláudia Cavoli, de Ribeirão Preto, que quer saber. A poda mais importante para essas plantas no vaso é a de limpeza. Então a gente vai tirar os galinhos finos, que a gente chama de galho ladrão. Você, olhando para ela, você vê que são galhos que não vão dar frutos
e eles tiram a energia da planta. Energia, seiva, tudo que ela usa para produzir. Então, a gente começa, pega um banquinho, senta na altura aqui da base do vaso e começa de baixo para cima, tirando os galhos do meio, mais finos, sempre cortando bem rente ao tronco, o mais rente possível. Tá joia? Com a sua tesoura bem limpa, desculpe. Tá. Não, com a tesoura bem limpinha, cortando bem rente. Tá bom. Sempre. Próxima pergunta. Boa tarde, tenho 2 laranjeiras e nas folhas estão cheias de uns pontinhos pretos. O que fazer? Essa precisa de defensivo. A laranjeira, todos os cítricos, na verdade, eles têm essa tendência forte de dar... Isso é uma praga, né? E tem que ser combatida. Se a infestação for muito grande, você pode cortar a parte mais infestada e começar uma defesa com óleo mineral, por exemplo, um óleo de nim, que é bastante comercializado. Nim é uma árvore indiana e dela se extrai um óleo que faz muita coisa boa. Uma delas é essa proteção para as plantas. Então, pode tirar a parte mais infestada e começar com defensivo. Maravilha. Próxima. Boa tarde. Como plantar rosas no vaso ou no chão? Devo plantar em qual distância uma da outra? Eliana Lima, ela é de Jales, em São Paulo. Então, a roseira tem a mini rosa, que a gente costuma fazer canteiros com elas. Todas as plantas pequenininhas, eu posso plantar um palmo mais ou menos de distância. Dá tempo delas crescerem e o canteiro ficar bem bonito. Se for roseira, mesmo pelo menos uns 50 centímetros, para elas conseguirem também se desenvolver. Tanto em vaso quanto no solo, os cuidados são o mesmo. O mais importante para a planta é a qualidade da terra. Então, uma terra com bastante nutriente vai garantir uma vida mais saudável para a planta. E uma terra pobrezinha não vai garantir. Então, independente de ser vaso ou de ser solo, capriche na escolha da terra ou do substrato que você vai usar. É isso que garante saúde para a planta. Tá joia. Próxima pergunta. Boa tarde, adoro o programa. Gostaria de saber por que as minhas rosas, as folhas estão com manchas pretas e o tronco com manchas brancas. Ela mora no Ceará. Olha, eu sempre gosto de dizer, sem ver a planta é difícil falar. Mas pode ser excesso de água, excesso de umidade. E essa mancha preta costuma ser um fungo na folha da roseira. A roseira gosta de pouca água, na verdade. Então, é uma planta mais rústica, rústica mesmo é a palavra para ela. Então, diminui a rega, faz a retirada dessas folhas e também vai ter que entrar com um defensivo. Toda planta, se você nutrir ela, independente da terra, mas com fertilizante que a gente falou ali no começo, planta mais saudável, mais forte, ela fecha as portas para a entrada de fungos, pragas e doenças. Então, é uma atitude bacana também que você sempre deve tomar. Alimentar a sua planta. Perfeito. Tá vendo só? Vamos cuidar delas com muito carinho, porque elas cuidam de deixar a gente cheio de alegria no coração. Randall Fidêncio, ele tá no Facebook como Vilanina Paisagismo e Flora. No Instagram, Vilanina Paisagismo. E o site vilanina.com.br. E tem um canal no YouTube que é o Vilanina TV. Quase 200 mil inscritos. Olha já. Que maravilha. Muito obrigado para você que nos acompanha sempre. Sensacional, meus parabéns. Muito obrigado. E até a próxima. Muito bom aprender contigo, viu? Obrigado. Não é não, gente? E obrigada a você que mandou a pergunta, você que participa do nosso programa. É tão bom saber que eu não tô aqui no blá, 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 falando e você tá aí distraída. Bom saber que você tá aí presente, prestando atenção. Então presta atenção mesmo.